A democracia foi criada em Atenas, na Grécia Antiga, e este modelo de democracia serviu de base para a nossa democracia atual. Democracia que significa povo-governo, ou seja, é um governo do povo, ou deixando ainda mais claro, um modo de governo onde o povo teria voz e opinaria nas decisões políticas. Mas há algumas diferenças notórias entre a democracia ateniense e a democracia atual. Primeiramente, quando dizemos que o povo tinha o direito ao voto, estamos dizendo que os cidadãos tinham esses direitos. Mas, entretanto, porém e todavia, quem fazia parte desse grupo? Quem que eram os cidadãos? Quem que realmente podia participar da política ateniense? Bem, a resposta era simples. Para ser um cidadão ateniense, você deveria ser um homem acima de 24 anos, ser filho de pais atenienses e sem qualquer tipo de doença ou deformidade física. Mulheres não tinham vez, imigrante ou escravo também não, deficientes muito menos. Por que tudo isso? Por que todas essas regras? Primeiro, o povo grego ele acreditava que o corpo humano devia ser perfeito. Como se sabe, a Grécia possui uma religião politeísta, e dentro dessa religião politeísta, os deuses têm uma origem antropomórfica. Logo, eles têm aparência humana, perfeita, cheia de músculos, sem defeitos e imponentes. E como os seres humanos nessa religião foram criados à imagem dos deuses, logicamente os humanos devem ser perfeitos. Ou seja, não poderia ter nenhum tipo de deficiência física ou mental. Se alguém tivesse alguma deficiência mental ou física, ele não estaria igualado aos deuses. Logo, ele não poderia fazer parte do cidadão ateniense. Isso é claro que a gente não está falando do deus do fogo. O deus Hefesto, representante do fogo e da metalúrgica, é o deus mais feio de todo o panteão grego. Então, ele não era um padrão de beleza, muito menos entre os deuses, quem dirá entre os homens. Por fim, as mulheres também não tinham voz. Era uma sociedade completamente machista que a mulher não tinha nenhuma relevância social e responsável pelo lar e tarefas domésticas. Logo, por que você deixaria uma mulher que só tem que cuidar do lar participar da sua política? O que ela ia acrescentar? Esse era o pensamento grego. E também, se por motivos óbvios, se você for decidir sobre o futuro de Atenas, você tem que ser um cidadão de Atenas. Seguindo esse pensamento lógico, alguém que fosse um estrangeiro, com outro povo, outra cultura, não poderia dar opiniões a respeito de uma cultura que ele não conhece. Logo, era necessário ser filho de pai ateniense. Logo, podia-se dizer que essa pessoa dominava os costumes de Atenas e atenderia o melhor para o seu povo. Resumindo, esse era o exemplo de cidadão ateniense. Se você quisesse participar da democracia ateniense, você teria que ser um homem, de novo acima de 24 anos, ser filho de pai ateniense e nenhum tipo de qualquer doença física ou mental. Mas você me perguntaria, o que isso tem de relevância para nós? Como a gente já aprendeu, e já foi dito anteriormente, esse foi apenas um molde para a nossa democracia atual. Atualmente, isso muito parte pelas lutas dos direitos humanos, que é o tema em questão, que a gente tem uma acessibilidade melhor, um avanço muito, mas muito significativo comparado aos tempos da Grécia Antiga. Primeiramente, nos dias atuais, as mulheres também têm direito ao voto e também qualquer tipo de deficiente tem direito ao voto. Inclusive, não apenas têm o direito ao voto, mas também devem votar. É também importante destacar que a nossa democracia, por mais que não seja o modelo mais perfeito desse tipo de governo, a nossa democracia tem uma presença muito grande da população, algo que não ocorria na Grécia, visto que a porcentagem de pessoas que se encaixavam no padrão de cidadão grego não representava nem 40% de toda a comunidade ateniense. Logo, a representatividade, entre muitas aspas,
do povo grego era não tão representativo assim. Por isso, a gente deve sim reforçar que a luta pelos nossos direitos humanos, como acesso ao voto e também a luta contra a discriminação de pessoas deficientes, valorizam muito mais os nossos direitos que temos atualmente. Logo, há um salto muito grande, e isso é importante a gente ver e refletir, assim aprendendo sobre a nossa sociedade, nosso contexto histórico e valorizar ainda mais o que temos. Afinal, os tempos são outros, e isso é mais do que necessário para aprendermos sobre o nosso cotidiano.